Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre ângulos, tá? Ângulo é toda figura formada por duas semirretas que têm origem no mesmo ponto. Então, o que isso significa? A gente já viu lá no comecinho do ano o que é uma semirreta, tá? A semirreta, ela tem um começo, mas não tem um fim. Então, aqui, ó, eu tenho uma semirreta que começa aqui no ponto B e vai em direção ao A, tá? Ela não tem fim. Então, aqui, ó, a setinha vai na direção do A, porque o infinito está na direção do A. E eu tenho outra semirreta que começa aqui no mesmo ponto, B, só que agora ela vai na direção do C. E a setinha está do lado do C, porque ela é infinita aqui pro lado do C agora, certo? Essa abertura aqui que nós formamos entre as duas semirretas, a gente chama de ângulo, tá? Isso é o ângulo. E o ângulo, ele tem aquilo que a gente chama de vértice e aquilo que a gente chama de lado, tá? Quem é o vértice do meu ângulo? É exatamente esse ponto onde o que a gente chama de origem, onde as duas semirretas nascem, tá? Que no caso aqui, meu vértice é o ponto B, nesse caso aqui, né? O meu ângulo também tem lados. Quem são os lados do meu vértice? São as semirretas, são as próprias semirretas. Então, no caso aqui, eu tenho a semirreta que nasce no B e vai em direção ao A. Então, ela é a semirreta BA. Lembrando sempre que a semirreta, ela é definida assim, escrita com um tracinho em cima e uma seta para o lado onde ela é infinita, então a setinha aqui é do lado do A, e o outro lado é a semirreta que nasce no B e vai em direção ao C. Então, é a semirreta BC e a setinha para o lado do C, porque ela é infinita na direção do C. E eu tenho o nome desse ângulo. Que nome é esse? Bom, a gente tem um ângulo que vai do A em direção ao B e vem para o C. Então, eu posso chamar ele de ABC. E para mostrar que isso é um ângulo, sempre no meu vértice, que no caso aqui é o B, eu vou colocar um acento circunflexo, tá? Para mostrar que isso é um ângulo, que eu vou chamar de ABC. Ou poderia ser ao contrário também, eu começaria no C, vou em direção ao B e depois vou para o A. Ficaria C, B, A. E o circunflexo também vai no vértice que é o B. Notem que o vértice B fica sempre no meio, tá bom? Então, poderia ser ABC ou CBA. O circunflexo sempre no vértice, porque é no vértice que faz essa abertura, tá vendo? Então, é nessa abertura que eu ponho o chapeuzinho, tá? Ou eu simplesmente posso escrever assim, ó, B, e pôr o chapeuzinho, tá? Que é no próprio vértice, tá? Diferente de quando eu coloco só o B sem o chapeuzinho, que seria aqui o vértice, tá? Sem o chapeuzinho, ele é o ponto B, que é o vértice B. Com o chapeuzinho, ele é o ângulo B, tá bom? Tá aí a diferença. O que a gente pode falar também é sobre a classificação dos ângulos. Os ângulos, eles são classificados de acordo com a medida deles. O primeiro tipo é o ângulo nulo, que é aquele que tem medida igual a 0 graus. A gente não viu que o ângulo é a abertura que a gente tem entre as duas semirretas? É essa abertura aqui que define o meu ângulo, certo? Então, nulo quer dizer nada, ou seja, zero. Isso quer dizer que eu não tenho abertura nenhuma. Então, eu vou ter o quê? Uma semirreta
E a outra semirreta, aqui tá meu vértice, tá? E a outra semirreta exatamente em cima, sem formar nenhuma abertura aqui, tá? Então, a minha abertura é 0. Esse é meu ângulo nulo, tá? Em que a minha abertura é 0. Uma semirreta está exatamente em cima da outra, certo? Aí, eu vou ter depois disso que a gente chama de ângulo agudo, que são todos aqueles ângulos que estão entre 0 e 90 graus, tá? O que seria o ângulo de 90 graus? Suponha que a gente tem uma régua, tá? Se eu consigo encaixar certinho esse cantinho da régua, ó, se eu encaixo certinho esse cantinho da régua, eu tenho exatamente 90 graus, certo? Tudo que está aqui, ó, menor que esse cantinho da régua, ele é um ângulo agudo, tá? Então, eu sempre uso a régua como referência. Eu encaixo o cantinho da régua no meu ângulo, tá? Se esse meu ângulo tiver aqui, ó, dentro da minha régua, ele vai ser um ângulo agudo, porque ele é um ângulo menor que 90 graus. Ele cabe dentro da minha régua, tá? Depois disso, eu vou ter o que a gente chama de ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo que mede exatamente 90 graus. E ele é sempre representado pelo símbolo que forma um quadradinho no meu ângulo. Então, toda vez que aparecer umas duas semirretas assim, e aparecer esse quadradinho aqui, às vezes ele aparece até com um pontinho aqui dentro, quer dizer que eu tenho exatamente 90 graus, certo? E na régua é exatamente quando ela encaixa certinho. Quando encaixa certinho a régua no meu ângulo, quer dizer que eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ó. A minha régua encaixa certinho aqui, forma um ângulo de 90 graus, tá? E sempre vai ter esse símbolo do quadradinho, tá? A gente já viu essa história de ângulo reto quando a gente trabalhou com retas perpendiculares, lá no primeiro bimestre. Toda reta perpendicular forma 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. A gente viu isso aqui, ó, retas perpendiculares eram aquelas retas assim, ó, certo? Ou seja, formavam um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui, ó, tá? Então, eu tinha 4 ângulos de 90 graus nas retas perpendiculares, ok? Depois, a gente tem o que a gente chama de ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é todo ângulo que tem a medida entre 90 e 180 graus, tá? Ele é um ângulo mais aberto. Como que eu vou saber? Ó, olha a régua. Se eu tiver exatamente a réguinha encaixada aqui, é o de 90 graus. O ângulo obtuso, ele vai ser mais aberto, então ele vai ser aqui, ó. Ele vai ser esses ângulos aqui que estão um pouco mais abertos, para fora da minha reta, da minha régua, tá? Então, todos os ângulos que estiverem para fora da régua é um ângulo obtuso, tá? Percebam que o ângulo agudo, ó, o ângulo agudo estava dentro da minha régua. O ângulo reto é exatamente em cima da régua e o obtuso é para fora. Agora, o próximo ângulo que a gente tem é o ângulo raso. O ângulo raso é aquele que tem medida exatamente igual a 180 graus, tá? É aquele ângulo que faz meia volta, tá?
Então, é como se eu tivesse uma reta, certo? Então, eu tenho uma reta aqui, ó, tá vendo? Ou aqui uma origem e uma semirreta para cada lado, uma oposta à outra, tá? E aqui eu tenho meia volta, então eu tenho 180 graus, tá bom? Esse é o ângulo raso. E para terminar, o ângulo de uma volta, em que mede exatamente 360 graus, tá? Se eu dou uma volta completa, significa que as minhas semirretas, eu tenho a minha primeira semirreta, eu vou começar a andar, eu ando, dou a minha volta completa e a segunda semirreta volta a estar em cima da primeira, tá? Então, olha essa observação que importante. A diferença entre o ângulo nulo e o ângulo, aqui no caso é de uma volta, é que no ângulo nulo não há abertura, tá? Minha abertura é zero, eu não comecei a andar com as minhas semirretas. E no ângulo de uma volta, eu já dei a volta completa. Então, no ângulo nulo, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma semirreta, aqui tá a minha origem, o meu vértice, tá? E a outra semirreta está exatamente em cima, e eu não tenho abertura nenhuma. Agora, no ângulo de uma volta, o que acontece? Eu tenho a primeira semirreta, eu vou dar a minha volta completa e depois eu vou ter a outra semirreta. Então, a diferença entre os dois é exatamente este símbolo de uma volta. O ângulo de uma volta vai apresentar esse símbolo de uma volta. O ângulo nulo vai apresentar apenas o vérticezinho aqui, tá? Essa é a diferença de um para o outro, tá? As duas semirretas vão estar uma em cima da outra, mas o de uma volta vai apresentar esse círculo aqui, essa circunferência de volta completa. E o do ângulo nulo não vai, tá? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.